connection. Boa noite, obrigado pela companhia. Estamos com Caio, Diogo, Bruno e Sil nos finalmente da minissérie com o Francis. Temos um especial para marcar os 30 anos do programa. Essa foi uma edição que eu fiz depois da morte dele, com a Angélica Vieira e a Lúcia Guimarães. Tentamos resumir os 4 anos do Francis no Manhattan em 1 hora. Antes deles, temos alguns depoimentos e agradecimentos. Depois da morte, foi um drama. Eu pensei e disse numa entrevista que o programa também estava morto. Levei uma bronca da Letícia Moana, que era a mãe do programa. A Letícia me disse, o programa vai continuar. Ela era diretora do canal. Depois de uma safra de convidados incríveis que vinham do Brasil para Nova York, em classe executiva, ficavam em hotéis 4 estrelas, decidiram pelo Arnaldo Jabor no lugar do Francis. Alguma vez, por exemplo, já trabalhou um mês construindo casa para pobre? Não, mas eu já fui do cinema novo. Peraí. Põe a mão assim na minha cara, que é isso? Põe sim, pô. Você pode chamar a gente de chulé e não pode botar a mão na sua cara? Tá muito suscetível, Caio. Jabor ficou 5 anos. Ele e Nelson voltaram para o Rio, faziam o programa de lá, mas complicou. Deixaram Manhattan porque eles tinham outros interesses, a vida deles ficou mais diversificada. Jabor morreu há 2 anos. E entraram o Ricardo Amorim, Diogo Mainardi e Pedro Andrade. Antes de avançar, vamos ouvir os depoimentos da Angélica Vieira, nossa editora e repórter manhattazana, o Paulo Marcelo São Paulo, que era um incansável produtor e coordenador no Rio, e as outras manhattazanas vitalícias, Ricardo Amorim e Pedro Andrade. E vocês foi instantânea, a química já existia, você e ele trocavam informações nos olhos, nos olhares, na postura, quer dizer, as gravações, o fato de vocês 4 juntos, né? O Nelsinho sempre levantando a bola do Francis, você sempre cutucando, sacaneando, o Caio sempre ali moralmente correto, fazendo sempre a coisa certa, e o Francis sempre bagunçando tudo. Eu acho também uma coisa do Francis que marcou muito, é que eu acho que ele passou a não levar as coisas muito a sério, não se levar a sério. Então, eu acho que ele passava essa coisa boa de não vamos levar as coisas muito a sério, né? Vamos, por um lado, é isso que ele fazia nessa figura dele. A gente fazia muita brincadeira, você adorava fazer brincadeiras com ele. Uma vez a gente mostrou as roquetes, né, que estavam no Radio City Music Hall no Natal. E você falou, Francis, olha ali, a Angélica ali. Tá... Aonde? Ele ficava, sinceramente, assim, né, curioso. Ele era muito curioso por tudo, por todas as coisas e novidades, né? Todo mundo contando. E ele, você é aquela terceira ali da esquerda, morrendo de rir, Nelsinho e tal. Então ele pegava uma sacanagem, fazia isso. Uma vez você deu um alicate de unha para ele, porque ele ficava tirando pelinhas, sujava toda a mesa, então chupava bala e a gente ficava, Francis, não chupa bala não, você tá falando. E uma vez eu ainda fui mostrar para ele, que não precisava, né? Parei, frisei uma imagem dele falando em close, comentando uma coisa, e ele coçou no ouvido, estava coçando o nariz simultaneamente e falando. Falei, Francis, olha, Francis, ele, qual o problema? Qual o problema? Falei, nenhum problema. Então, eram essas coisas que a gente não vai esquecer. As cantarolações, as marchinhas de carnaval, se ele ouvia um tango ou se ele ouvia uma coisa, ele vinha e comentava a música que ele estava ouvindo. Era muito divertido e foi muito bom. Aí uma piada engraçada, o Zé Luiz passou lá no escritório um dia e falou, Paulo Francis, posso te contar uma piada de Paulo Francis? Aí ele falou, claro. Aí ele falou, sabe como é que faz o cachorro do Paulo Francis? Uau, 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 uau. Falou, isso é uma mentira, porque eu só tenho gatos. E os meus gatos fazem miau, 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 miau. É isso, Lucas. Parabéns pelos 30 e vamos comemorar na festa. Tá bem? Eu já acompanhava o Lucas Mendes muito antes de conhecê-lo. Quando eu trabalhava na TVE, nós recebíamos várias matérias aos sábados que o Lucas Mendes produzia lá de Nova York. E eram sempre matérias irretocáveis. Eu não conheço, nos meus 30 anos de televisão, eu não conheço um jornalista que case melhor
palavras e imagens. Nisso, ele é um craque. Depois eu tive a felicidade de trabalhar com eles, né? Com o Lucas Mendes, com o Caio Grinder, com o Diogo, com o Pedro Andrade, com a Angélica, com o Diogo Mainardi. E a gente tinha uma orientação de que a gente não podia cortar nada, né? A gente tinha que colocar o programa na íntegra, senão o Lucas Mendes ia brigar com a gente. Mas, com o tempo, nós fomos criando uma relação de muita cordialidade, de muito respeito, de muita confiança. E são essas as 3 palavras que definem um pouco a minha relação com eles, né? Com esse pessoal maravilhoso do Manhattan, que está fazendo mais um aniversário. E eu queria, como diria os chineses, vida longa ao Manhattan Connection. Beijo para vocês. Lucas, quando eu tive a chance, recebi o convite para participar do Manhattan em 2002, então um menino com 30 anos. Eu fiquei super honrado, não só com a possibilidade e a honra de poder trabalhar com você, com o Caio, na época com a Lúcia Guimarães também, mas participar de um programa que o Francis foi tão marcante. Nunca tive a chance sequer de conhecer o Francis, quanto mais trabalhar com ele, mas acompanhei o Francis, admirei o Francis como tantos e tantos brasileiros. Então, a minha conexão com ele, no fundo, vem através de vocês. É uma conexão indireta, mas o carinho só aumentou depois que eu tive a chance de estar junto com vocês. Participar do Manhattan foi um divisor de águas na minha vida. Ele abriu portas que eu nunca pude sonhar que seriam abertas, além de ter sido uma das coisas mais divertidas que eu fiz na vida, e eu não estou falando só de trabalho, estou falando em geral. Sempre foi uma farra poder discutir, discordar, e de vez em quando até concordar com vocês todos. E o que eu talvez nunca pudesse imaginar nesse processo é que, além, obviamente, de ter a chance de aprender um monte sobre comunicação com vocês, eu acabaria me sentindo cada vez mais jornalista, porque eu, quando era moleque, pensei em fazer faculdade de jornalismo, mas nunca fiz, fui fazer economia. E a partir dali eu comecei a tomar esse gostinho e curtir também essa veia jornalística que acho que eu sempre tive, mas nunca tinha explorado. Foi um negócio muito bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente que horas são aí, afinal de contas eu estou mandando essa mensagem diretamente de um quarto de hotel ainda não arrumado, aqui em Honolulu, no Havaí. Estou viajando a trabalho e por motivos pessoais também, mas não podia deixar essa data tão especial passar sem desejar para o Manhattan Connection um feliz aniversário. Eu costumo dizer que nas últimas décadas eu trabalhei para muitas emissoras, para muitos projetos, para muitas produtoras, mas nenhum projeto foi tão relevante, tão revolucionário, tão impactante na minha carreira quanto o Manhattan Connection. Eu morro de saudade de vocês e da nossa rotina, do nosso cotidiano semanal. Também acredito que seja importante vocês estarem aí nessa bancada, porque eu acho que o Manhattan Connection é um programa difícil de ser substituído, e eu tenho uma notícia importante para compartilhar com vocês. Sexta-feira passada, dia 26 de janeiro, às 8h13 da manhã, minha filha, Isabel, minha primeira filha, nasceu. E vocês sabem que desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente, eu quero ser pai. Esse foi um processo longo, cansativo, demorado, caro, porém gratificante. Com certeza, acompanhar o nascimento dela foi o momento mais emocionante e, mais uma vez, gratificante da minha vida. Depois eu passo aí para contar detalhes. Saudades de vocês e viva o Manhattan Connection. Beijo grande. Agora é hora de agradecer, primeiro, a Globo por ter nos cedido tantas imagens, até mais do que pedimos, em especial aos diretores Ali Camel e Miguel Ataíde, ao departamento jurídico, e a pesquisadora do acervo Rosimeire Rodrigues. Super! Essa nossa minissérie foi feita pelos cozinheiros da Globo, de Nova York. Henderson Royce, Paulo Zero, Júlio Lacha, Hélio Alvarez, Davi Presas, do cinegrafista e produtor Orlando Moreira, que, além dos comentários que nos mandou, ajudou a cavar muitas dessas imagens. Eu quero também agradecer a vocês, nossa audiência, que estão conosco desde 93.
entre eles o atual investidor e participante dessa bancada, Bruno Corano, cavalheiro ali. Ô Bruno, você ainda usava calça curta, você já usava quando você começou a assistir esse programa? Quando eu comecei, eu era criança, ficava ao lado do meu avô. Aos poucos, lógico, eu fui ganhando mais discernimento, fui morar sozinho, segui fã, e era rotina fixa, domingo, ir na época GNT, ir lá sintonizar o canal, e foi uma experiência, o Manhattan marcou a minha vida. Quando a gente se conheceu, eu te disse, sou teu fã. A gente nem imaginava que isso poderia acontecer, que um dia a gente estaria... Você não era fã do Diogo Mainardi, não? Também do Diogo. Fã de todos, né? Fã de todos. Mas, em especial de vocês três, que por um acaso são os que continuam aqui. Os vivos. Os vivos presentes. Vivos e presentes. Mais ou menos. Tem os vivos ausentes, tem os vivos presentes. Ô Diogo, você está gostando dessa safra atual? Da nossa safra atual do programa, ótima, eu estou felicíssimo com o programa. Eu fiquei chateado porque a nossa audiência foi meio declinante no YouTube com a série do Paulo Francis. A molecada não sabe quem ele é, tem o menor interesse por ele. E dane-se, né, Lucas? Dane-se, absolutamente. Velho tem esse privilégio de poder peidar no elevador e ninguém reclama. Então, acho que a gente fez muito bem em homenagear o Paulo Francis. Foi um prazer ver esse material que você recolheu e fez um trabalhão fantástico, né? Eu sou grato a você. Eu também fiquei feliz e estou um pouco decepcionado porque eu achava que eu tinha expectativas maiores para essa semana. Vamos ver se nesse domingo a gente tem uma resposta melhor. A Silvia, você já tinha nascido em 93? Então, eu estou honrada com essa pergunta. Eu tinha 16 anos, eu não era nem criança que nem o Bruno, né? Eu já era uma adolescente. Eu assisti muito e o programa me marcou muito também, Lucas. Eu gostava, desde o início do Francis, com as dicas de Nova York. Eu lembro de vir para Nova York e querer ir nos restaurantes que o Francis dizia serem os melhores, mesmo que não fossem. Era os que ele ia, né? Ele dizia que era bom, eu ia. Não é PJ Clarks, ele dizia o melhor hambúrguer da cidade. Aí eu fiquei sabendo por Lucas e Caio aqui que não era que era do lado da casa dele. Mas eu falei, é o melhor hambúrguer do lado do estúdio. Então, o hambúrguer não era ruim, não, era um mini hambúrguer, ele comia 2. Foi em parte o que matou. Decepcionante, decepcionante. Mas depois assistindo com o Diogo, eu fui morar em Miami, eu estava morando em Miami em 2000 e tal, e eu assisti o programa de vocês lá e assim, me sinto absolutamente como o Bruno, honrada, nunca imaginei que conheceria vocês e que me sentaria nessa bancada. É um prazer, assim, enorme. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Já que você perguntou para o Diogo, eu queria saber do Caio, se ele também acha que... O que você acha do futuro desse programa com essa nova safra? Primeiro, certezas supremas. Primeiro, agradece o elogio dela. Uma babação. Primeiro as verdades... Qual era a pergunta mesmo? Quero saber o que você acha do... Você vê futuro neste programa? Vamos lá, a gente está falando de passado, eu quero saber do futuro. Eu acho, primeiro, as certezas supremas. Esse programa tem um passado magnífico. Sobre o futuro, como o Lucas, eu quero agradecer aos espectadores que nos acompanham há 30 anos, os futuros, e especialmente agradeço aos anunciantes do passado e espero que vocês nos acompanhem também nas próximas jornadas. Cara, tá pedindo dinheiro. Dinheiro. Nada sutil. Já fomos elogiados. É muito chato trabalhar de graça. Não adianta, elogio é bom, mas não enche barriga, né? Eu queria elogiar, você nos elogiou, eu queria elogiar os futuros anunciantes. Olha aqui, o Diogo viu números que não são os que a gente esperava, mas eu recebi telefonemas e recebi mensagens ótimas sobre esses programas que a gente fez. Mas aí a turma que já conhecia o Francis, conhecia o programa, e recebi um que eu vou ler agora, porque acho que foi nessa noite pândega que o Francis tomou uma decisão importante. Ele trocou o uísque pelo vinho. É uma mensagem do Paulo Romeu, que era um editor internacional do Globo, um amigo de adolescência,
amigo da Sônia Nolasco também. Eu fiz um jantar para ele e para a Sônia, e nessa noite o relato é dele. Ele disse, mandou essa mensagem: continuo fã número 1 do MC, Manhattan Connection, tem me divertido com as histórias do Francis. Lembrei de um jantar na sua casa nos anos 80. Todo mundo encheu a cara. Em determinado momento, o Francis nos olhou e disse: vocês, mineiros costumam dar bons escritores, mas os 2 melhores escritores do Brasil são cariocas, Machado de Assis e eu. Eu achei que fosse uma piada dele, mas ele estava muito sério. Na saída, tinha neve na calçada, o Francis levou um tombo espetacular. Levamos meia hora para levantar o grandalhão. E você fez uma sacanagem dizendo: você escreve bem, mas anda muito mal. No dia seguinte, você mandou flores para o Francis com um cartão que dizia: você acabou com o meu uísque, você mijou na minha pia, deu um trabalhão imenso para ficar em pé, merece a ressaca que você está tendo. Maldade digna do Fradinho em fio. Agora, vamos começar o vídeo com o depois. Eu acho que foi aí que, de fato, a Sônia deu nele um chega para lá, e ele fez a mudança depois desse porre, que ele fez a mudança do uísque para o vinho. Agora nós vamos começar os vídeos com o depoimento da Sônia Nolasco. Cheguei na vida do Francis em tempo de desordem, como no poema de Brecht. Depois de anos boêmios em Paris, eu tinha cansado de bebida. Francis, meio frustrado por não ser mais o rei da cocada preta de Ipanema, bebia e dava vexame. No dia seguinte, eu lhe contava, com muito tato, as sandices que ele dissera. Francis dizia: você devia ter me avisado. Aí combinamos, quando ele começasse a falar bobagem, eu lhe daria um pontapé por baixo da mesa, ou se ele estivéssemos num sofá, deveria cutucá-lo discretamente. Assim fiz. Para minha vergonha, ele me encarou e perguntou alto de cara feia: por que você está me chutando? Agora entra a parte triste do programa, né? Os desenhos do Quinho sobre a morte do Francis. Vamos ter um total de 1 hora nessa sequência. Primeiro a Sônia Nolasco, depois vocês vão ver os bastidores do programa, um trecho do aniversário de 15 anos e do 25 anos, e mais ou menos, isso é curto, mas está bem editado, está engraçado. E o especial que vamos assistir com vocês, e a gente se vê daqui uma semana com o nosso programa normal. Até lá, muito obrigado. E tu, Brutus? Nos 3 meses que seguiram ao anúncio do processo da Petrobras, José Serra foi a Brasília pedir ao presidente Fernando Henrique Cardoso que interferisse no caso. Este tinha o poder de solicitar a suspensão do litígio. Não o fez. Francis se sentiu traído. No início de janeiro de 1997, Paulo Mercadante, seu advogado no Brasil, descobriu que a Petrobras não tinha direito legal de perseguir ninguém pelo motivo citado, e menos ainda, fora do país. Em 2 semanas o processo seria anulado. Francis, debilitado por uma gripe terrível e sem apetite, não celebrou a vitória. Telefonou a alguns amigos no Brasil com quem não falava há meses. Começou os planos para sua viagem no fim de fevereiro, a convite de um jornal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dar palestras em São Paulo, fazer as pazes com Caio Túlio, no Rio, ligar para Cacá Diegues. Tudo anotado em garranchos numa caderneta preta. Na noite de 3 de fevereiro, distraído, Francis não deu atenção aos sinais do fim. Quis assistir em vídeo ao filme Interlúdio, de Hitchcock. Me chamou para ver Ingrid Bergman e Cary Grant namorando na Praça Paris, no Rio de Janeiro. Lembrou. Em 1946, o Rio era lindo e calmo. Depois releu Madrugada Dentro, So Long, See You Tomorrow, de 1979, de William Maxwell. De manhãzinha ele se foi, abraçado comigo. De madrugada, Francis começou a passar mal. Levei para o banheiro, mas não conseguiu vomitar. Fomos para o sofá. Ele com dificuldade para respirar.
Quando percebi que parecia infarte, chamei o 911. Dei os sintomas e confirmaram que poderia ser infarte. Pediram para que levasse para a janela para tentar respirar. Não consegui. A equipe do hospital chegou em 3 minutos e fez um procedimento que pediram para eu não olhar. Francis não ressuscitou, depois de várias tentativas. Francis foi colocado de costas no tapete. Não pude tocá-lo até a chegada da polícia de Nova York para verificar se não tinha sido crime, como você mesmo viu. Isto eu quero esquecer. Que número que você... confirma, Tecom. 7844. 503-7844. Angélica. Quer que eu ligue? Tá. Você vai ter que ligar pro 2503-7844. Na híbrida 2, é isso? Oi? Na híbrida 2? Oi, tá 2, 7844. Eu vou ligar já, tá? Negativo, estamos aguardando a equalização da híbrida 1. Não, é o contrário, se eu fico o tempo todo e o creche que sai e entra. Entendeu, Paulo? Na dependência só dele. Alô, estamos aqui com um problema. Você não... Where are the Lucas, this is nice, so Turn it on. where are the mics? Step on it. There's only one mic. Agora eu vou botar um facho aqui, ó. Deixa eu usar um tripé desse. Eu boto sempre, eu tô ali, rapaz, com o cara. Não tá instalando o software TV no corpo, não, né? Agora não. Não, ali é geral, não tem parte de Quer dizer que as pessoas lá talvez já acertem. Fábio Machado, o nome dele. O Caio está garantindo que é Fábio Machado. Eu não consegui lembrar. Vamos ligar para lá. Ah, coisa trabalha lá, né? Não, mas parece que não estou aqui passar. Quarta, quinta, sexta. Quinta, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando a gente filmou com ela. De 5 às 10 da noite. Não. Chad, can he, yeah. Yeah, there we go. You want to see? Oh, it isn't too bad. Antônio, can you get a kind of a... A gravata é de para amargar, mas o A gravata é A gravata é de piquenique. Parece que a gente eu concordo. Né? Parece Gravata pra sábado. arranja uma cadeira, senão você vai ficar cansado. VTA sound, stand by. Brazil's rolling. Brazil's rolling. Vai, Go Paulo, in 5, 4, 3, 2, roll your tape and take a track. Lucas up first. He's next. Stand by, Lucas. And this is off the Lucas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rua Orobô, em Manhattan, de vocês em casa, em Portugal e nas províncias ultramarinas, nos ajudando a comemorar e reforçar os 15 anos dessa conexão. É mais uma experiência inédita para todos nós, em busca de mais 15 minutos de fama e, quem sabe, mais 15 anos no ar, pelo menos. Esse programa... Vocês já notaram que essa conexão é sobre a conexão, que o Ricardo, o Diogo e o Pedro falaram demais. O Caio Blinder é um pioneiro que nunca faltou um programa nesses 25 anos. 1208. E você é fantástico, cara. Porque... Fantástico não, sou um padrão. Que fantástico. Porque, não, porque padrão, você está no programa mais antigo da TV por assinatura. É o salário mais baixo. Não, eu trouxe meu terno mais caro. Eu estou impertigado assim, porque não cabe mais. A Angélica está pedindo, pede o Caio para muito alto. Quando eu tive meu último aumento de salário. Então, mas o terno do Caio também tem 25 anos. Tem 25 anos. E você participou do programa mais antigo da TV aberta. Isso eu acho, duvido que tenha alguém que tenha
Quer dizer, pelo menos de bancada. Ninguém participou do mais antigo da assinatura e da aberta. Que era o quê? TV... Mosaico na TV. Mosaico não, eu não sei se foi o Abrão ou o Isaac. Um dos dois participou também do Mosaico da TV. É o programa antigo, de 61. Eu fui convidado. Eu dava entrevista no Brasil. O Diogo também dava entrevista às vezes. Não me contrataram esse talento. Semita. Acabei aqui com vocês, com os gentios. Né? E olha, você já era craque quando você participou desse programa pela primeira vez? Não vou contar o segredo da Coca-Cola, né? Estava na companhia desses talentos, né? Nelson Mota, Paulo França. Eu ia ter uma carreira nada promissora acadêmica. Estava terminando doutorado em South Bunda, Notre Dame University, em Indiana. Vocês me convidaram para vir no programa. Não era muito promissor, mas era melhor do que terminar o doutorado. E realmente foi uma boa escolha de Sofia. Você sabe que você teve um outro momento brilhante. Qual? Cerca de um. Eu dizia, cerca de um. Cerca de um. Você descobriu... Verdade. O Ricardo Amorim. Por supuesto. Na CNN em espanhol. Falando em espanhol. E você falou, este bom homem... Caraca, falava bem caraca. Caracas. Este é brasileiro. Parece que você não sabia que eu só falava bem espanhol, né? Português mais ou menos. Olha aqui, depois do Ricardo, entrou o Diogo Mainardi por sugestão do PT. Falava bem italiano também, né? Foi rejeitado pela direção do canal. E acabou cedendo, mas você broxou na primeira noite. E, considerando que vocês me trouxeram de Veneza, em classe Premium Economy. O programa já tem 21 minutos. Eu não abri a boca, obviamente vocês preferem a versão broxa do Diogo. E olha, é deprimente me ver aqui 15 anos depois, porque eu tenho 15 anos de programa. Olha a comparação. Jovem, bronzeado, magro, agora eu pareço uma banana podre. O mal que vocês fizeram para minha vida está toda ali, refletida nessa decadência física abissal. Parece um filme dinamarquês. Chega, não precisa falar mais nada. Parece um filme dinamarquês, porque começa com festa e acaba no drama. Eu acho que tá mais com pinta de filme iraniano, Diogo. Não nada, mas vai... O nosso drama aqui, eu vou me jogar pela janela. Olha esse troço triste. A gente não viu, deprimente. Ricardo. A primeira participação dele. Eles não rodaram a primeira participação? Você viu? Puseram brocha. Obrigado, ainda bem, vamos policiar. E eu queria saber como é que a gente vai conseguir mostrar a primeira atuação do Caraca, ou da Caraca, que não, acho que não rodou, não sei porquê. Se tiver um jeito aí, no final desse bloco, a gente volta. Tá no ponto? Roda, tá vendo? Olha, isso aí é falta. Ricardo, o Pedro está cochichando aqui no meu ouvido. Esse cara não falou nada sobre a primeira entrada dele. Você tem alguma coisa a declarar? Olha, depois de ver a minha imagem aqui, eu cheguei à conclusão que o Diogo tinha razão. De fato, lógico, tem um filme dinamarquês e o efeito, realmente, o estrago é brutal. E vamos nos jogar ambos. A Angélica disse que você está igualzinho, ela está certa. Tinha um herói, menino. Como é que ele chamava, Angélica? Era Mogli o Lobo. Na hora, era o Mogli o Lobo, na hora eu lembrei. O Mogli eu era... Tá meio Bollywood. Meio Slumdog Millionaire. Eu era o Mogli, eu virei um urso depois. Você sabe que há 10 anos, minha mulher, Rose, viu um moço bonito, a dessa na TV, chamado Pedro Andrade. Depois viu o cara na TV do avião e na TV do táxi. Quando eu fiz o convite para o Pedro participar do programa, ele não sabia que era um teste para valer. Não sabia. Letícia Murrana, antes do programa terminar, falou, esse é o cara. E você chegou... Mas você já era malandro de televisão? Você já fazia First Look? Não era muito... Eu era âncora de um programa que não tinha nada a ver com Manhattan Connection. Eu nunca vou esquecer a ligação da Angélica. Eu estava numa gravação e eu recebo essa ligação. Falei, que número é esse? Não sei. Ela falou, Pedro Andrade, você é brasileiro? Eu falei, sou. Você conhece a TV Globo? Eu falei, conheço. Você conhece o Manhattan Connection? Eu falei, nossa, cresci assistindo a Manhattan Connection com meu pai. Ela falou, pois a gente queria te entrevistar. E literalmente eu não tinha a menor ideia que era um teste e eu nunca vou esquecer. No meio da entrevista, você virou para mim, Lucas, e falou, você tem uma cadeira cativa aqui. O dia que você quiser,
Aí eu falei, quem me dera. Acabou a gravação, a Letícia Murrana foi e me ligou, falou, é verdade. E depois você me falou que um monte de gente, vocês estavam testando um monte de gente provavelmente muito melhor que eu, com mais crédito, com mais tudo, com mais currículo, mas deu samba. Foram 4 mulheres jornalistas. Não é difícil entrar aqui, não. Não tô... Olha a bancada. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multi-family offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. A construção da sua riqueza requer uma mudança de postura. Lembre-se que o que você ganha hoje com seu trabalho não é para pagar apenas as contas do mês. O salário serve para manter a sua vida. Um dia você deixará de trabalhar, mas continuará vivendo. Seu salário deveria garantir, no mínimo, as condições de manter o seu padrão de vida atual lá na velhice. Por isso, ter um plano para poupar é fundamental para a sua sobrevivência. Determine aonde você quer chegar ou o padrão de vida que você deseja ter. Mude alguns maus hábitos. Anote seus desejos em um bloco de notas e organize as ideias no momento de tranquilidade. Esse é o caminho para fortalecer o seu patrimônio. Quanto mais cedo o seu plano de riqueza começar, mais cedo você alcançará seus objetivos. Consequentemente, mais tempo terá para colher seus frutos. Sua aposentadoria poderá acontecer muito antes se você atingir o auge da sua capacidade de trabalho. E isso lhe dará a oportunidade de fazer planos bem mais ambiciosos para o seu futuro. Todos os dias eu acordo feliz em saber que, através da força do meu trabalho e da minha inteligência, eu posso proporcionar coisas importantes para mim e para quem eu amo. Aqueles sonhos que pareciam tão distantes, como viagens, comprar uma casa ou simplesmente levar um presente para uma pessoa querida, hoje são possíveis e eu não preciso pagar por eles com a minha saúde. O planejamento financeiro me traz essa segurança. Olhar para isso é muito mais do que olhar para números, é olhar para a minha vida. Sabendo que o dinheiro permite colocar em primeiro lugar o que realmente importa: minha família, minha saúde e a realização dos meus sonhos. Família antes das finanças, sonhos antes das finanças, saúde antes das finanças. Super Rico, Saúde Financeira. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. E temperos do Nelson Motta. O Francis quase sempre era o primeiro a morder e é possível imaginar algumas reações dele. Adoraria os seios e os traseiros, mas não leu e detestou os livros. Telefones no Brasil, indigestos. James Thurber, genial. Christopher Guest, azia. Gospel, prato de pobre. Whoopi Goldberg, estragaria o apetite dele. Correto? Negativo. Com exceção das estatais, ele era sempre contra. Nada era previsível com Paulo Francis. Ele seria capaz de surpreender com uma história negativa sobre o Thurber e outra positiva sobre Whoopi Goldberg. Ele chegou, afinal, a falar bem até de Clinton. Detestava nossa correspondência e, às vezes, espinafrava os telespectadores. Mas isto aqui é só uma parte pequena das mensagens de pêsames. Algumas têm 2 páginas. Depois de quase 40 anos de jornalismo brilhante, ele às vezes ficava irritado com a repercussão dele na nossa conexão. Reclamava que escrevia páginas e páginas e não tinha nenhuma resposta. Mas quando dizia uma bobagem neste programa, o telefone dele não parava de tocar. Noite de domingo. Hora do Manhattan Connection no GNT. Na noite de hoje, um programa especial. Uma homenagem a Paulo Francis, o mais polêmico deste quarteto que há 4 anos faz sucesso e faz escola na TV brasileira. Há 6 dias, um infarto fulminante nos levou o intelectual irreverente, culto,
Debochado, independente, instigante, provocador, apaixonado pela controvérsia, sem papas na língua, fazedor de amigos e inimigos. No domingo passado, dia 2 de fevereiro, ele aparecia pela última vez no Manhattan Connection. Vamos rever agora alguns momentos desse programa. Francis mais uma vez brilhava. Um showman da informação, do humor, da inteligência do nosso país. Ele agora porque a política cambiou. No começo do programa, um debate sobre o poder nos Estados Unidos. Eu não acompanho realmente o que acontece no governo Clinton, porque eu acho que o governo tem a menor importância. É verdade, um governo que tem... Não tem a menor importância, anda tudo uma economia de 6 trilhões de dólares não é importante. Não, é dirigido, mas não é dirigido por ele, nem pelo Rubio, é dirigido pelo Federal Reserve, rapaz. É tudo feito por... Você não leu o livro do Bob Woodward? Ele fez tudo que o Greenspan disse, ele é um pobre diabo. Se você tivesse lido o capítulo sobre o Rubio no livro do Woodward, ele disse o seguinte, ele teve um papel-chave. Ele teve um papel-chave quando o governo Clinton... Ouve um pouco. No começo do governo Clinton, ele teve um papel decisivo. O Clinton queria gastar uma grana preta com investimentos públicos. Falou, não, é o momento agora de disciplina fiscal. Como ele não conseguia passar pelo Congresso? Congresso Democrata. Você manda e você negocia, França. Que negocia ele nem mandou. O que é isso? O presidente Todos os programas dele, a começar por essa babaquice médica dessa idiota, dessa mulher, Hillary Clinton, foram recusados às gargalhadas pelo Congresso Democrata. E pelo Rubin. Você acompanha, lê as coisas. Esse cara esse é o salvador do Clinton. Esse sujeito salvou o Clinton de fazer um monte de... Deu uma certa respeitabilidade. Imerecida. Ainda bem que ele não manda nada. Quem manda é o Greenspan, que dirige o Banco Central, e o Clinton não tem poder de nada. Isso é uma falácia. Isso é uma completa falácia. O tempo todo, estou trabalhando para manter os juros das letras do Tesouro. Diz isso o livro inteiro. Parecia aquele mal escrito, que o Woodward não escreve um parágrafo em inglês certo, né? Mas o Banco Central faz muito mais coisa além de controlar a inflação? O Banco Central controla a base monetária. Pois é. Entende? Que é a base da inflação. A única coisa que ele faz? A única coisa que o senhor Fernando Henrique Cardoso fez no Brasil até hoje, aos 2 anos de governo, foi seguir o plano do senhor Itamar Franco, Gustavo Barroso, que é o plano real. Não fez mais nada com o presidente da República, é adorado, tem ibope gigantescos e vai ser reeleito e patati patatá. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, é 0,26 a inflação, 2,6, sei lá, é isso que eles querem. Por isso que o Clinton foi reeleito, não foi nada a ver com briga, nada, é por isso que a economia estava ótima e ele não tinha nada a ver com isso. Mas, Francis, se fosse por causa dele, tinha o seguro médico que ia arruinar todas as empresas, ia haver subsídios disso, subsídios daquilo. Agora ele recuou, guiado pela figura intelectual e moral do Dick Morris, e é um presidente republicano num governo que se diz democrata. Francis, só para acabar, o ministro da Economia é um cara que cuida de política comercial, que é importante no país, política cambial, política monetária e política orçamentária. Como não é importante, Francis? Isso é uma coisa elementar da economia. Claro que o presidente do Banco Central é mais importante. O comércio exterior lá. É legado dessa maneira. Os comércio exterior, o GATT, não sei o que. Quem cuida, o Rubin, foi ele que impulsionou o França, inclusive, a salvar o México quando teve a crise do peso mexicano. Impressionou quem? Impressionou o Clinton. Claro, óbvio. Você falou impressionou o Francis. Não, impressionou. Eu? Impressionar o Francis? Você confundiu o Francis com o Clinton? Não. Olha, vamos mudar. Vamos mudar de assunto. Você não sabia que era a raposa, quem é o papagaio? Vocês libertaram. Não me interessa, eu não acompanho, eu não leio notícias do governo. Em seguida, um tema mais do que polêmico: a liberação das drogas. O Tom Friedman é a favor da liberação das drogas, não só da maconha. É o economista que virou o paradigma da... Mas libertar em geral ou para... Não, o William Buckley podia escrever um livro com os artigos que ele já fez para libertar cocaína, liberar cocaína, maconha... Liberar geral. Liberar geral. E agora tem mais um reforço de peso, realmente, o financista George Soros, que é... Bom, mas esse é um padrão, esse é um vagabundo. Não, mas esse daí, vai dar dinheiro para a causa agora. O Milton Friedman e o Buckley são homens respeitáveis. Quer dizer, todos os conservadores americanos são favoráveis à total libertação da droga. Essa semana, se não me engano, foi o jornal de... Como é que chama? New England? A revista o editorial jornal da medicina de New England. Diz que o governo... devia liberar maconha para fins médicos. Fins médicos. Você toma... E a Madame Jacaré quer mandar prender os médicos, viu? Não, eu não até nos estados, viu? Não me comprometa. Até nos estados em que, por plebiscito...
foi permitido o uso da maconha, a Madame Jacaré quer mandar prender os médicos que usarem. A Janet Reno, essa mulher que assassinou 80 e tantas pessoas em Waco, Texas, agora não quer deixar que os pobres aidéticos ou pessoas com dor fumem maconha. Maconha é totalmente inócua. Inócua mesmo. Isso aí A coisa que maconha faz é feder. Isso aí não tá, você não sabe disso. Como não sabe? Eu tomei 200 mil vezes maconha, não tem efeito nenhum. Olha, nenhum efeito. Vai o efeito é ter paciência para tolerar você. Isso, por exemplo, devia ter ajudado. Isso. Entende? Olha aqui. Eu tolero os tolos de cara alegre, para citar São Paulo, que nós estávamos mencionando. Olha aqui, esse negócio que está essa discussão. Primeiro, já caracterizar como droga, é uma planta. Como é que pode ser que é não pode ser comparado a nada. Uma droga. O que os caras querem tirar é tirar essa coisa toda, esses bilhões de dólares da mão dos bandidos, da polícia. Na questão médica. A chave, a oposição é acabar com essas imensas burocracias que tem nos Estados Unidos de combate à droga. Porque não combatem nada, porque você vai na esquina, você compra qualquer droga que você quiser. Não é tão fácil. Como não é tão fácil? Cada vez mais fácil. Na perto da minha casa é facílimo. Eu moro aqui do lado. Que história é essa? Na rua você compra? Tem que esperar um pouquinho para ele aparecer. Quem que aparece? O homem que vende. Eu nunca ouvi contar uma história de alguém que quisesse alguma coisa e não conseguisse, Luke. Pode ser mais caro, mais barato, mas tem. Vocês estão o que eles estão dizendo, o que eles estão dizendo demais, é que a política de combate... Já fumei maconha. Já fumou maconha? O que estragou? Você estragou? Did you inhale? Fiz tudo o que eu devia ter feito, fiz. Não tem problema, mas seria uma coisa ver o Caio doidão, assim, um dia. Seria uma coisa, hein, Lucas? Até o George Soros fumou maconha, deu entrevista na revista. Não, a droga chique de gente importante é LSD, né? O Lust, que foi o dono, fundador do Time, tomou LSD. O Aldous Huxley, o grande escritor, tomou LSD. Todos esses gente tomavam LSD, que é a droga considerada mais inócua. Agora, não vamos discutir agora se maconha é nociva ou não, mas o fato é que maconha é sempre o primeiro passo para drogas mais fortes. Essa é uma das principais razões para regulamentar. Não é necessário. Em geral, se você pegar gente que em geral cheira cocaína ou injeta heroína, em geral a pessoa começa com maconha. Mais ou menos, Caio, porque, por exemplo... Você não injeta mais ou menos. Você cheira. Oi, você cheira heroína. Depois é que você injeta mais tarde. Não tanto faz, é diferente. Cheira, mas não, no início é cheira. Que preciosismo. O que é essa história por exemplo, os alcoólatras todos, se eles fumassem maconha, não seria alcoólatra, porque são coisas incompatíveis. O cara, maconheiro é maconheiro, não mistura coisa, negócio de álcool com maconha. Eu concordo que álcool é então, porque no álcool as pessoas têm... Claro que álcool é mais grave. Nunca ninguém teve uma overdose, morreu de uma overdose de maconha. Onde é que o senhor já ouviu falar isso? O cigarro é capaz de fazer mais mal que a maconha. Mas é muito mais, porque cigarro você fuma 20, maconha pode fumar um baseado. Eu fumei 200 vezes. Você fumou, mas você não sabe a longo prazo. A única coisa que eu falo, deixa eu explicar, maconha dá uma coisa, às vezes, isso depende tudo do organismo da pessoa. Dá o que se chama um bode, né? Eu tenho amigos que passavam mal, ficavam verdes. Mas você também bebe mal. Agora, a única coisa que eu fumava maconha, eu fumei maconha 200 vezes. Talvez me dá vontade de ouvir Wagner. Que era uma coisa realmente irresistível. Tava fome, não? Não, ouvi Wagner. Só pra você não dar fome. Uma fome de música, né, França? Fome de arte que dá. Mas agora... Não dá vontade de rir de vez em quando, não? A história é maravilhosa. Era maconha alemã que você tomava. O rei Jorge, sei lá, sétimo, não, quinto, oitavo, Edward VIII, o rei da Inglaterra, renunciou à Inglaterra para casar com a mulher em 1966, com a duquesa de Windsor, se tornou o duque de Windsor. E o Duque de Windsor estava, no fim da vida dele, estava com uma bronquite feroz. Eu li isso tudo da coluna do Ibrahim Suez. O Duque de Windsor estava com uma bronquite feroz e foi ao médico. E o médico disse, para de fumar. Eu disse, eu não posso parar de fumar, eu fumo há 40 anos. Então fumou maconha. Ele disse, mas eu, a essa altura das acontecimentos, eu vou fumar maconha? E o Ibrahim falou, você fez muito bem, o Duque. Imagine o Duque fumar maconha. Mas exatamente não faz mal nenhum, por isso que o médico... PNC News. Informação que gera valor. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial.
A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. O Manhattan comenta a autobiografia de um jornalista consagrado, Walter Cronkite. E o Cronkite é o leão ou é o dinossauro da imprensa americana? Eu acho o pinto. Fez a boa piada também. Hoje tá bom, Walter Cronkite é sólido e confiável como a melhor das âncoras na pior das tempestades. Um ponto de referência no jornalismo americano. Esta era a imagem que ele transmitia quando apresentava o noticiário da rede de televisão CBS e agora nos oferece na autobiografia que acaba de publicar. Estava próximo dos presidentes sem cair na promiscuidade. Raramente criticava, mas nestas horas influenciava, como aconteceu na Guerra do Vietnã. Sério e solene, consolou o país em momentos difíceis, como no assassinato de John Kennedy. A autobiografia é um canto de sereia queixoso. Cronkite lamenta o jornalista celebridade e a banalidade do noticiário. O âncora agora controla o timão, mas diz que o barco da imprensa está sem rumo. Tá sem rumo, Caio, ou não tá? Acho que o problema dele é o seguinte, ele veio de uma época de jornalismo e televisão, que jornalismo era apenas tinha uma função de dar prestígio para uma rede de televisão, não era importante dar lucro. Essa fase acabou hoje, tudo tem que dar lucro na televisão, então ele não está aceitando essa realidade, que é uma coisa mais ou menos inevitável do jornalismo. É uma simplificação. Claro. O programa dele, quando eu cheguei aqui, o programa dele tinha 30% de audiência, dava um lucro extraordinário. Era uma das maiores fontes. Não, o programa dele, Francis, televisão em geral, jornalismo, Francis. Não diminui. O jornal dele, às 7 horas da noite, tinha mais de 30% de Ibope. Entende? Então, cuidado com os números aí, porque essa história eu sei. 30%. História eu sei. Survive, na época dele, você sobreviver no horário nobre, entende? Você precisa ter 30%. Hoje você sobrevive com 19, 18, etc. Que caiu, 11. Então 5, 6 estão dando os jornais hoje? Pois é, porque são uma porcaria, caíram todos, com esses três patetas fazendo... Os três patetas, isso mesmo, né? Aí a televisão. Agora, o Walter Cronkite é um simples apresentador de notícias que inspira confiança e parece que saber do que está falando, o que é o essencial para um âncora do programa dele. Agora, ele não tem nada demais, ele é banalíssimo intelectualmente, é um middlebrow de 5ª categoria. Você fica prestigiando, você fica lendo um negócio no papel. Foi só depois de 64, 65? Leu uma idiot box dessa, vira gênio, que negócio é esse? 64, 65, discute a influência do sujeito. O jornalismo americano não dava dinheiro e não se esperava que desse dinheiro. A CBS dizia com orgulho... 70 e tantos dava, eu estava aqui. 70 e tantos Eles tinham um prestígio enorme, o programa dele era tão comercial. Ele teve alguns atos de coragem. O maior foi quando ele foi visitar a guerra do Vietnã, apoiando a guerra de capacete e tudo, e foram mostrar ele uma operação para limpar um ninho Vietcong. Durante uma semana ele ficou transmitindo era um casebre onde as pessoas, parecia o filme do Kubrick, Full Metal Jacket. Era um casebre transmitindo bombardeios pelo ar, artilharia, fuzileiros atirando. Finalmente cessou o fogo do lado do Vietcong. Eles entraram, o Walter Cronkite. Então, sabe quantas pessoas tinham dentro? 2. E ele voltou e disse... Ele voltou e fez o famoso editorial. Nós fizemos o que pudemos, agora vamos embora. Igualmente famoso foi a frase do Johnson, se nós perdemos Cronkite, nós perdemos o americano médio. E também foi o único programa, embora o Bill Paley, o proprietário, mandasse cortar grande parte da reportagem, foi o único programa antes de 72 que deu cobertura à investigação do Bernstein e Woodward sobre Watergate. Sugeriu a possibilidade de haver
uma implicação do Nixon, que ganhou a eleição em 49 estados, apesar de tudo. Agora, o fato concreto é que o que ele quer não tem mais volta. Agora, a televisão não tem mais volta. O que ele quer na televisão não existe, é idílico, acabou. Não, eu discordo, eu acho jornalismo de televisão. Eu acho jornalismo de televisão, por exemplo, eu detesto, acho esse assunto uma coisa absolutamente idiota. Essa história de O.J. Simpson, que está sendo julgado aí. Você quer aventurar? Rapidinho. Não, eu quero apenas... Não, absolvido, só quero. Não me interessa. Não me interessa. Eu quero reclamar de uma coisa do jornalismo. Eu acho que a televisão americana está linchando o Simpson. Porque eles não... Simplesmente, o fato é que os brancos desse país não admitem que um crioulo se case com uma loura, ainda que seja uma loura ou que seja nada. E ainda muito menos que seja achando que ele tenha matado ela e ele seja solto. Tirando todo o trololó, é isso que está por trás. E essa mulher da ABC devia ser presa. Eu acho que essa matou e não estou nessa categoria. É uma histérica, entende? Uma gorducha histérica que fica todo dia lançando veneno. Isso é uma visão simplificada do americano branco. O que é isso? O país é muito mais miscigenado do que você imagina e o país é muito mais tolerante. Você fala disso. Misturado. Você acha que as pessoas são tão intolerantes ao casamento misto? Não são tão intolerantes coisa nenhuma. O que é isso? Tá cheio de gente mista aí. O que é isso? Você aceita plenamente qualquer lugar. Além de mim, não há um branco que eu conheço que acha que o Simpson pode ser nosso. São vocês, seus 4 amigos. O quê? Só vocês 3 acham que ele é culpado. Ô, Lucas, eu não acho que ele é culpado. O grande racismo é o inconsciente, não é? Olha aqui, Brasil na imprensa. E-mail. Pela última vez, Paulo Francis responde às mensagens dos espectadores. E o Rodrigo, de Porto Alegre, pergunta o que fez. Se você ainda está escrevendo esse documentário, ficção sobre o Vargas. Tá ou não tá? Estou e não estou. Por quê? Parou? Cansou? Zangou? Estou e não estou. Está e não está. Resposta de porta-voz de ministro, né? Está... E o Alexandre quer saber se essa paranoia, se é paranoia nossa ou se o governo está escondendo o que sabe sobre os OVNIs. Não é dele. Precisa de muita maconha na cabeça para responder essa aí. O João Paulo, o que foi? Achou que o Caio e o França estavam muito, muito amigáveis no último programa e agradece. Foi distração. Você que é rancoroso, nós nos amamos. Quem é que perguntou, esqueceu, você falou outro dia sobre Wellington de Belo Horizonte, que uma biografia de Beethoven, ele quer um nome outra vez que esqueceu. Devia ter gravado, né? M-A-Y-N-A-R-D, primeiro nome. Segundo nome, Solomon, S-O-L-O-M-O-N. Maynard Solomon, é o biógrafo definitivo de Beethoven. O humor grosso também está na pauta do Manhattan. Agora, o Monty Python é muito engraçado. Como eu digo, esse humor grosso e tal, que eu acho que é ótimo. Do Agamenon Mendes Pereira, no Globo, né? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Eu acho Maluf, o Anos do Ano, é só coisa extraordinária. E falta, isso é muito importante, porque a nossa imprensa está cada vez mais careta e mais reacionária, do ponto de vista formal, né? As pessoas estão adotando todas as palavras difíceis, como é, isonomia, como é, tudo que o Pasquim desfez, eles estão refazendo. Anomia, o que você acha da anomia? O Pasquim simplificou a linguagem, foi a grande contribuição do Diário Carioca, em primeiro lugar, depois do Pasquim. Foi simplificar a linguagem jornalística, não usar palavras difíceis, usar a inteligência, mas usar... Agora, essa imprensa jeca toda, assim, esses provincianos pomposos, a Academia Brasileira de Direito, estão enchendo de besteira. Isso é licitação, sei lá a palavra que se usa. Agora, Francis, você dizer que a esquerda censura o humor americano, pelo amor de Deus. O Clinton é insultado dia e noite nos talk shows, qualquer talk show. O que é isso? O que é? Tudo. Você não vê televisão, você não vê talk show. Insultado, mas o politicamente correto censura muito o humor americano. Você não pode dizer que mulher não pode voar, avião de caça, que os peitos vão pro ar. Programa de humor. Você não pode dizer isso. Programa de humor fala com tudo. O que é isso, Francis? Programa de humor solta tudo. A salvação do Cacete do Planeta. A única coisa que eu ouvi dizer, não vi. Um negro e um judeu na turma, então eles podem esculhambar todo mundo, senão ficava difícil. Eu gostaria muito de ver que foi a coisa mais hilariante do mundo, foi o advogado do Simpson, no Cochrane, na cama com aquela Curry, aquela moça da NBC. Que entrevista. A entrevista foi na cama? Não. Eles fizeram uma sátira no Saturday Night Live. Os dois na cama e o Johnny Cocker com coisa de demônio. Que a Cury ficou furiosa. Os dois fazendo... A Cury que você fala é essa do NBC da manhã, do Jornal da Manhã? Kate Curry? É uma idiota que aparece aí. Essa é idiota. O Johnny Cocker, advogado do tem um programa de televisão agora e a Marcia Clark, que é a promotora, tem o programa dela também. É uma programa de 4 milhões de dólares. Cada um tem seu programa. Mais incompetente
que eu já vi na minha vida. E horrorosa ainda por cima, né? Se fosse... Teve uma época que não, você de daqui pra baixo, ela tinha boas pernas, foi só isso, porque ela é ex-bailarina, ela tinha boas pernas. Eu lembro que Nelson, eu acho que o olho nela no começo. Se a Hillary tivesse as pernas da Marcia Clark, acho que seria uma boa combinação. Nem o Dick Morris é tão depravado como você. A Hillary da cintura pra baixo é que não serve. A Hillary precisa de uma transformação total, uma operação plástica. Tá linda hoje. Tá bonitinha, de cara ela tá bonitinha. Tá bonita, tá uma gata. Você não entende nada. É preconceituoso. Dá um caldo, dá um caldo. É mais suave pra melhorar aquela cara de você não entende de maconha, de mulher e de economia. Bruxa que ela tem, entende? Você escreve ou você dita? Quando você está escrevendo? Eu estou precisando... Eu, às vezes, dito que quero ditar o tempo todo, que eu estou cansado de escrever. Mas você consegue, por exemplo, ditar uma coisa longa, de 3 minutos, você não perde o fim da meada, não? Dito minha coluna de uma página inteira agora, nesse momento, no telefone. Sem consultar nada? Sem consultar nada. Você dita em pé ou sentado? Sentado. Lucas levanta a bola e Francis dá uma aula sobre pintura. A gente tem 2 minutos para você falar do de Kooning. É um bom tempo, hein? 2 minutos em televisão. Poxa. Roda o de Kooning. Falo da mais-valia de Marx, até essa ideia. Olha lá, já entrou o de Kooning. Você vai no de Kooning que está rodando, o que está acontecendo? O de Kooning está no MoMA. O Museu de Arte Moderna está apresentando 40 obras do William de Kooning, que é o último grande abstracionista vivo. Ele está com 93 anos e fora de circulação, fora de combate, porque ele está com doença de Alzheimer, você perde a memória. Há quanto tempo ele parou de pintar? Ele está com quantos anos? Ele ainda pinta, 93. Tá com 93. Mas esses quadros são dos anos 80 para cá, não é isso? Pois é, agora o problema para você começar a sentir esses quadros, a primeira impressão que você tem ao ver um quadro desse, qualquer pessoa normal, é repulsa. Não chega a ser repulsa. É repulsa. Agora, você tem que entender, um homem lá do grupo da Virginia Woolf, o Clive Bell, que foi casado com a irmã dele, tem um ensaio num livro chamado Civilização, que eu recomendo a quem quer aprender arte moderna. Abstracionismo é o que ele chama de forma significativa. Você tem que esquecer todos os preconceitos retóricos, históricos sobre realismo e ver a coisa pelas suas cores e pela sua harmonia com as suas linhas. E o de Kooning foi, indiscutivelmente, um dos grandes abstracionistas desse século, um século pleno de grandes pintores. Nossa mãe do céu, né? Esse foi, desde a Renascença, você não teve um século tão brilhante em pintura como o século XX. Muito obrigado. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7 mil bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor
melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Na hora do encerramento, como sempre, um Francis entediado prefere cantarolar em vez de comentar o tema do Boa Noite. Quem é Fábio? Quem é o tal Fábio? Como Fábio? O mandarim mandou na Lapa. Fábio Campos, não? Como Fábio? Tem o Fábio que dá boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Fábio. Francis andava de bem com a vida. Fazia muitos projetos para o futuro e se preparava para festejar agora em março os 4 anos do Manhattan Connection. Parecia uma criança quando gravou a mensagem sobre o aniversário. Attention, silence in the set. Tá valendo. Calma, 1, 2, 3, pô. Eu acho que o sucesso dos programas se deve ao fato que é o único programa desabotoado que há na televisão brasileira. Eu sento aqui, quando tem que gravar, não tenho muita ideia do que vai aparecer, não. Sou surpreendido várias vezes, até me irrito, mas enfim, eu e o Nelsinho Mota, o Lucas e o Caio sabem tudo e ficam levando vantagem sobre nós. Agora, o que eu não gosto muito nesse programa, que eu acho o principal defeito, é porque eu sou da opinião de Winston Churchill. Winston Churchill diz assim: nas reuniões de gabinete, eu acho razoável que todo mundo fale 40 minutos, discuta, etc., e depois todo mundo concorde comigo. 4 anos de feliz conexão. Lembranças do Brasil e do mundo. Mudanças na história. Desde março de 93, quase 200 programas. Vamos viajar um pouco por essa memória. Sentir de novo o impacto dessa luz agressiva que ajudou a iluminar a imprensa brasileira nos últimos 40 anos. Jornalismo, para mim, é dizer o que é importante. Não ver. A teoria do New Yorker, antes da Tina Brown e antes do Robert Gottlieb, no tempo do William Shawn e do Harold Ross, a teoria do New York, nós escrevemos sobre o que nos interessa e se o leitor quiser nos acompanhar, ele é bem-vindo. Existem vários tipos de jornalismo. Hoje existe esse rastejamento para o pop, para o que está... Para mim, olha... Muitos séculos assim. Que era jornalismo. Hoje ficou análise e pesquisa. Ninguém mais tem opinião de nada. Né? Eu sou um dos últimos dinossauros que ainda emitem uma opinião. 90% é o que o consumidor quer. Olha, eu estou cansado desses mitos. Você está apresentando. Televisão cria mitos, entende? Você tem bonitinho, tem uma aparência interessante. Essa ridícula, essa mulher da Anne Sawyer, muito gostosa, aparece a rainha da Inglaterra. Piriri. O que essa mulher tem na cabeça? Tem nada, tem tica na cabeça. O entrevistador. Sem cerimônia com o presidente eleito. Fernando, você acha que você tem um mandato para modernizar finalmente o Brasil, para fazer o Brasil entrar no século XX antes que acabe? Olha, no século XXI, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho esse mandato. O anti-Clinton. Na Casa Branca, o telhado de vidro. O Clinton foi eleito com 50%, metade dos 48 que votaram. Quer dizer, é o mais baixo índice que um presidente já tem. Por que o Clinton vai tão bem? Mas não vai bem coisa nenhuma. Ele continua sendo a mesma. Você viu, 60% das pessoas acham, as pesquisas na ABC, que ele trambicou nessas coisas dos papéis. Todo mundo diz. Agora, ninguém está interessado em política. O Clinton é o maior achacador. Confesso a você que isso me impressiona menos do que a cafajestada, entende? A coisa imunda. Essa pessoa com essa Casa Branca nunca teve um acontecimento cultural
A Barbra Streisand cantou. Barbra Streisand é cultural. Vamos sair da ponte do passado e fazer a ponte do futuro. Abre a cortina. Essa história que vocês leu aí, a ponte encantada do século XXI. O cara tá 8 processos criminais dos mais sérios. Sabe que dia 20 de janeiro, na posse, vai estar entrando na Corte Suprema o processo da Paula Jones. Tem um presente pra você. Ele não foi preso, mas a algema tá aqui, ó. A algema tá aqui. A Paula Jones... Você prometeu há 6 meses que ele ia estar preso hoje. Os políticos, sempre atento, sempre descrente. Olha aqui, meu caro, depois do Sarney, qualquer pessoa teve um impacto espantoso. Depois daquela barracuda. A sua interpretação da Lilian Ramos, no encontro da Lilian Ramos com o presidente Itamar Franco. O presidente Itamar Franco é um pamonha, entende? E pamonha está sempre fazendo pamonheira. Mas você acha que compromete um presidente? O que ele podia ter feito? Compromete profundo, até compromete a negociação em Washington. Ah, mas esse é um negócio ótimo para fazer com Roberto Freire, com Inocêncio de Oliveira. Você enche de picha a pessoa e põe penas e solta no meio da rua. E põe para fora da cidade. Você acha que São Paulo, aquela pujança, pode ser presidida pelo Lula? Não tem a menor hipótese. E a minha impressão pessoal é que o Lula não será presidente do Brasil. Talvez eu esteja enganado. Se ele for presidente, eu mudo de nacionalidade. As estatais. Francis, o exterminador de dinossauros. Ai, minha Petrobras, eu vou ter que ouvir. Você tá na sala. Não há realmente coisa mais deliciosa para o Brasil do que a Petrobras. Dá um close na gravata do Francis. Minha gravata é o logo da Petrobras. Eu vou verificar se for verdade. É verdade. Vou processar o fabricante Charvet, que é o maior gravateiro do mundo. Você fez chamado a cobrar para a Embratel? Você discou 1-8-2-6-5-1-2-1. Aguarde! Quando você disca 1, ela diz, você disca 1, ela diz, você discou 33% aumentou os nos custos do governo. Ou seja, não tem solução. O juiz implacável. Uma sentença para os guerrilheiros peruanos. O que há com o seu Peru? Termina bem, termina mal aquele caso. Eu espero que o Fujimori passe fogo nessa canalha toda. Se houver um final feliz, tudo bem. Eu, por mim, eu acho que um terrorista não deve haver final feliz, deve matar todos. O machista. As mulheres sempre na mira. Teremos uma comandante Pauela, heroína da guerra da Enseada? Mulher não tem físico para ser soldado. Não pode ser. Como tem que baixar o treinamento básico, tem que fazer 10 vezes do que menos que o homem faz. Isso é uma palhaçada, entende? Mas isso não está em questão. Está em questão, sim, senhor. Que sim, senhor? É uma besteira. É uma besteira palhaçada, feminista, contracultural. Não, mas não está discutindo se a mulher, Francis, não está se discutindo se a mulher tem que ir para o combate ou não. Ela não vai para o combate. Então, para que tem mulher no exército? Tem funções... Só quer tirar as funções boas do... Francis versus Blinder. Os espectadores gostavam da briga. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que as pessoas devem ter o direito de ter armas, tem na Constituição the right to bear arms, o direito de... E o direito à vida eu acho que é mais importante do que ter armas. O que é? O direito à vida é mais importante e essa é a briga. Ih, meu Deus, se você fizer mais um clichê desse, eu não é. Você está com clichê. O direito à vida. Isso aqui, o que você veio aqui, você veio com clichê. Que direito à vida? Eu não saio dando tiro em ninguém, nem você. Que história é essa? As pessoas, Francis, morrem 55 mil pessoas por ano vítimas de armas de fogo, mais do que na Guerra do Vietnã. Como é que você sabe que morre 55? Porque são cifras, Francis, não briga contra cifras. Eu não sei nada. Estatística de liberal, meia hora uma mulher estuprada. Francis, eu não sou uma pessoa criativa. Eu faço lição de casa, quando eu venho pro programa, eu trago alguns números básicos. Não briga com números, Você acredita no que lê em jornal? Não, acredita acreditar há 30 anos. Acredita no que vamos tocar pra frente. As frases, sempre com a faca nos dentes. Qualquer pessoa inteligente é contraditória. Tá bom. Só gente burra que não se contradiz. Eleição é o último tiro no humanismo que está totalmente furado. Essa frase tá boa. Você falou o último tiro do humanismo. Democracia é o último tiro do humanismo furado. Isso é furado. Acho que uma das maiores provas de resistência biológica do ser humano é que ele resista, consiga sobreviver a esta montanha infinita de lixo que é a cultura pop. Eu acho o esporte uma das coisas mais chatas
que o homem já inventou. Se os brasileiros se interessassem 1/10 por política, que se interessa por futebol, nós seríamos um país bem diferente e melhor. Por isso que eu digo a você, eu estou tecnicamente morto, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Então, essa comercialização, não sei o que lá, interessa. Mas eu não li. Crítico que em 5 minutos não sabe se a peça é boa ou ruim, não presta. O ator. Quem foi ator jovem não esquece o sonho. Podia arranjar um clipe nesse Esse cara aí, você conhece? É uma coisa que valeria a pena. Você é vestido de... Isso é Alec Guinness, você não parece com Que maravilha. Você parece o Alec Guinness. Eu vou ser lamarquiano e eu quero ser... Então dá o boa noite do Humphrey Bogart. Como é que o boa noite da Humphrey You wanna Bogart? knuckle sanders in them out. Here's to you, kids. Genial. O Espectador. No Crítico de Teatro, a paixão pelo cinema. E os dois ficam sozinhos naquela casa de cômodos. O Mastroianni que está telefonando para o amante, você vai ficar, não sei o quê, e se encontram, estabelece uma simpatia, e ele tem uma pequena triste. E ela vibra, mas ela fica... Nunca ela foi amada dessa maneira, com tanta delicadeza. É uma cena muito bonita. O filme é lindo. É muito bem feito esse negócio. E além desse filme que foi o paradigma, praticamente, da nossa geração, da minha geração, pelo menos, que é o Dolce Vita. 12 Vita e 8,5. 8,5 já não sou tão fã assim, mas o La Dolce Vita, quando estreou, 61, 62, foi uma coisa... Eu ouvi umas 5 ou 10 vezes. O Infiel. O amante de Nova York namora Paris. Paris, c'est bien, qui plaît a tout le monde. Que cidade maravilhosa. Mulheres lindíssimas, arrumadinhas. Não é essa coisa sloppy aqui americana. Essas vagabundas lésbicas. Você pediu passaporte? O que você tem a dizer sobre o Chirac? Eu nem prestei atenção. Who cares about Eu dei uma volta no Faubourg de Saint-Honoré. É o lugar mais chique do mundo. O Brincalhão. O prazer do riso grupal em Manhattan. Eu perguntava ele, qual é a sua política nuclear? Ele não sabe. Já falou com 2 horas. E a idade que ele seduziria você em meia hora. Mas de você, eu queria uma resposta de uma coisa que me aflige profundamente. Quem é que você prefere, a Globeleza ou a Isadora Ribeiro? Ele fala falando pra ele. Você tem que falar, né? Não sabe por quê? Não é por nada pessoal, não. É porque o seu microfone, quando você fala olhando pra lá, não. Seu microfone está do lado de cá. Se você fala olhando para lá, o pessoal tem que ler lábio. Bom, ele tem Olha a dicção. Ele tem, você compreende? Ele, desde o Clark Gable, quase todas que eu vejo, anuncio na capa como ter um bom orgasmo. Vocês já repararam isso? Tem receita, é verdade. Eu gostaria de saber por quê. Porque a minha impressão é que poucas mulheres têm bons orgasmos. Ao passo que o homem sempre tem orgasmo, bom ou mal. Ou pelo menos um alívio, né? E qual a história dele? É uma história complicadíssima, a caça pelo peru. Aliás, não sei por quê, porque segundo Freud, Napoleão era um dos maiores masturbadores da história. Isso aqui é um livro sobre os sonhos de Einstein. Nada pro Rio de Janeiro. Mande um recado meu para esse professor. Eu não conheço esse professor. Diga a ele que vá para Petrobras. O cantor. Ele gostava de ouvir a própria voz. Una forza indomitano, feito a embrace me, Você não está conhecendo nada hoje. Roda o nosso milionário pro Francis ver se é educação do Paulo Francis. Embrace me, boneca de piche. Uma escola na Califórnia. Jabuticaba. O balão vem subindo a garoa. Que noite tão linda, que noite tão boa. Close na gravata. Olha, pelo menos, a minha ideia era fazer um musical com os rutos, assim, e os tuts do outro lado e os rutos cantando.
Tutsi, 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 goodbye. Desde a hora que ele chegou, ele tá cantando E os russos respondiam, is you or is you ain't my baby. Mas coitado, Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. O teu cabelo não nega mulata. Parirararararata. E o touradas? Eu fui às touradas de Madrid, Paratibum, bum, bum, Paratibum, bum, bum. Ou aquele negócio também, alala, Esse é do Braguinha? Tudo isso é dele? Você não tá dizendo? Summertime. Close-ne. And the living is easy. Na última vez que participou do Manhattan Connection, Francis sentiu dor 2 vezes. Foram 2 gestos escondidos pelo calor dos debates. Vamos ver. É totalitário. E a gente escolhe quem que a gente quer e a nossa escolha é o John Cleese. Também tem, mas agora é o Cleese. Nós vamos, não, porque o nosso próximo assunto é bom. Foram 4 anos de convivência com você, assinante do GNT, nas noites de domingo e nas reapresentações, e com os companheiros do Manhattan Connection em Nova York, quase todos os dias. A produtora Lúcia Guimarães, Lucas Mendes, Caio Blinder e Nelson Mota, colegas de debate. Quem teve a sorte de conviver mais, fica com a tristeza da saudade maior. Uma perda pessoal para mim, porque é um amigo de mais de 20 anos, é um grande mestre da minha geração de jornalistas. Ele é um dos últimos grandes titãs da cultura brasileira que ainda existiam na linha assim do Nelson Rodrigues, do Glauber Rocha. Eu dizia para ele, Francis, eu aprendo com você até por contraste, entendeu? Ele fala uma barbaridade tão grande que eu até reforçava mais a minha convicção no oposto disso. Eu e a minha geração, todos os jornalistas brasileiros aprenderam muito com o Francis, muito, muito mesmo, porque ele tinha realmente uma grande cultura e tinha um humor maravilhoso também, que esse ponto que não era muito conhecido, acho que no Manhattan Connection, né, que o Francis teve mais oportunidade de botar para fora esse humor, essa frustraçãozinha que ele tinha de não ter sido um ator, que ele adorava teatro, ele queria ser ator. Quando ele era jovem, antes de ser jornalista, ele queria ser ator. Então ele foi ator, um ator brilhante, um grande comediante no Manhattan Connection, um cantor também. A gente cantava marchinhas de carnaval que ele gostava. E ele interpretava eu via muito um personagem, esse grande jornalista, o Franz Paul Heilborn, interpretando o seu maior personagem, Paulo Francis. Lúcia, você trabalhou 12 anos com o Francis. Acho que nenhuma outra mulher passou tanto tempo com ele trabalhando. Qual foi a experiência? Olha, eu cheguei em Nova York em 85, preparada para detestar o Paulo Francis. E meus planos deram errado nos primeiros dias. Eu produzi o Jornal da Globo com ele e ele me conquistou. Ele chegava e conversava muito antes de trabalhar. Ele me contava histórias e era muito generoso. Me contava muitas histórias do Brasil. Na conexão, como é que você trabalhava com ele? O que você fazia? A gente se comunicava durante a semana toda através do telefone, fazendo sugestões de pauta e discutia muito, brigava pelos assuntos. E uma das coisas que eu me lembro é quando a gente sentia que talvez ele pudesse ficar contra um determinado assunto, a gente tentava jogar uma isca. Eu poderia, digamos, ligar para ele um dia e dizer, fui assistir esse filme e adorei. Em vez de dizer, vamos botar esse filme na conexão. E o que ele falava sobre mulheres, às vezes, era chocante. Você ficava chocada com aquilo? Eu não ficava, não, porque, inclusive, desde o começo da minha amizade com ele, ele fazia observações para mim que muitas mulheres não faziam. Ele comentava sobre maternidade, casamento, como conciliar o trabalho e a vida em família. Ele fazia observações extremamente sensíveis e femininas, então eu não me incomodava. Quando ele dizia que mulher não podia ser jornalista, que mulher não podia ser piloto, mulher não podia ser... O que mais? O que ele dizia que mulher não podia ser? Ele dizia que mulher não pode escrever romance, né? Pode poesia, pode, romance não pode. Não pode reger orquestra. Não pode reger orquestra. Mulher não é criativa o suficiente. Ao mesmo tempo, ele prestava muita atenção nas minhas opiniões, me levava muito a sério
E isso não me incomodava, não. Caio, você também teve uma convivência de anos e anos com o Francis? Eu tive fases, né? Eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo em 80, quando o Francis era correspondente em Nova York. E o Francis me chamava de rato de redação, porque eu fui redator, editor assistente e editor de exterior nos anos 80 na Folha. Eu fui chefe do Francis. Chefe ou... É, chefe. O Francis era ingovernável, E era o Francis que a gente conhecia, às vezes mal-humorado, às vezes bem-humorado, contava piada, sabe, que destratava às vezes. E tinha ótimas histórias com o Francis. Naquela década, em 1980, ele era muito parecido com o que era nos últimos anos, ou ele abrandou, ele ficou mais tranquilo? As ideias mudaram, mas o temperamento era exatamente igual. O Francis sempre foi muito conservador na maneira como ele tratava as pessoas. Você levava a sério aquelas pancadas que ele dava em você no programa? Levava. Eu acho que tinham conversas com o Francis que eram sérias, não era marmelada, ele ficava genuinamente exaltado, mas era uma esgrima intelectual. Isso, não me lembro nenhuma situação que depois do programa, mesmo quando havia aquele bate-boca ácido, troca de insultos, que isso fosse levado para fora. A gente saía e ia almoçar. Nunca... E ele ficava irritado. Você, como é que se sentia? Eu ficava às vezes incomodado, porque o Francis é o Francis, eu jamais poderia imitar o Francis. Ou seja, se o Francis me chamasse de moleque pretencioso, moleque bobo, eu não ia chamá-lo, ô Gagá, você não sabe o que você fala. Eu não podia responder na mesma moeda, não no sentido que eu fosse um cavalheiro ou não, porque era o estilo do Francis e seria uma armadilha muito grande para mim imitar o estilo do Francis. Eu tinha que reagir de outra maneira, eu era elegante, bem-humorado e aguentei muito bem. Eu sobrevivi ao Francis, aqueles trancos, e numa boa, era uma conversa intelectual. Eu jamais achei que o Francis estava personalizando. Ele tinha uma coisa muito engraçada, o Francis, às vezes ele nem sentia que estava dando a pancada, ele achava que era uma crítica, não uma ofensa, e eu levava numa boa. Realmente eu nunca precisei fazer análise por causa daquilo, nunca fiquei extremamente deprimido, às vezes saía um pouco abalado, porque a conversa era um pouco mais intensa, mas jamais fiquei com raiva do Francis por causa disso. Aquilo ali de vez em quando não era uma forma de análise, não? Ah, para ele era. Não tenho a menor dúvida que para ele era. No Adeus a Francis, uma unanimidade. A importância do que ele fez e a falta que ele vai fazer. A visão crítica e autocrítica da imprensa brasileira, quer dizer, ele ao mesmo tempo criticava o país e deu uma visão crítica à própria imprensa. A importância dele é uma importância muito grande para a democracia. Jornalistas como ele, que fazem a democracia funcionar. Né? Esse poder de vigilância para o erro. Capaz de expressar as suas próprias opiniões, sem medo e às vezes até exageradamente. Ele foi o melhor amigo e o melhor inimigo que uma pessoa podia ter. E nos dois casos, com um extraordinário senso de humor. Eu estava dizendo para a Sônia Nolasco, a mulher dele, que a soma de carinho foi muito maior do que a soma de desavenças. De maneira que foi uma perda, para mim, para os amigos dele, muito, muito, muito grande. Você lembra de alguma história que tenha te marcado mais nesses anos de amizade? No dia que eu conheci, eu fui jantar com ele, almoçar com ele e o Jaguar, e fiz tantas perguntas, porque eu tinha chegado de Minas na época, e quando eu saí, ele perguntou pro Jaguar, quem é esse idiota? Depois ficou 40 anos amigo do idiota. Sem Paulo Francis vai ser muito difícil, mas a nossa conexão vai voltar em breve.